Amados irmãos e irmãs, nós celebramos no último domingo o sexto domingo do tempo da Páscoa. E nós vivemos essa semana à luz da dinâmica do Evangelho já escutado há 2 dias. Ou seja, o Senhor Jesus já nos prometia domingo e hoje reafirma a promessa de um outro defensor. Defensor aqui que pode também ser traduzido como paráclito, como advogado. Por que o Espírito Santo de Deus é o nosso advogado? Geralmente o advogado é aquele que defende quando alguém é acusado de alguma coisa. Mas na palavra advogado nós temos uma origem latina. Ad significa para, mais vocare. Então o advogado é aquele que é chamado para alguma coisa. O Espírito Santo então ele precisa ser invocado. Ele precisa ser chamado na nossa oração para que possamos experimentar a sua defesa e a sua presença na nossa vida. O outro nome que nós damos ao Espírito Santo, que às vezes é a tradição, mas são sinônimos, mas o sinônimo nunca é perfeito, é paráclito, e paráclito vem do grego para mais kaleo. Kaleo significa que ele também é chamado para alguma coisa, mas aquele que é chamado para se colocar ao lado. O Espírito Santo então é aquele que se coloca ao nosso lado, mas coloca ao nosso lado não para justificar o nosso pecado, mas para nos libertar do pecado caso não tenhamos fé em Jesus, caso nós não tenhamos acolhido a sua palavra. Por outro lado, também ele nos defende se estamos no caminho da santidade. Uma vez na catequese de adultos da minha paróquia, que lá nós temos vários catecúmenos, ou seja, adultos que não foram batizados e portanto ainda não pertencem ao corpo de Cristo que é a igreja, eu lhes explicava sobre o Espírito Santo. E aí eu notei que eles estavam com aquela cara que a gente diz aqui em São Paulo de paisagem, não entendiam nada. Na hora eu saquei. Eu perguntei para eles, vocês sabem o que é o Espírito Santo? E eles falaram, não. Agora, será que isso acontece somente com alguém que está se preparando para ser batizado? Ou tem muita gente dentro da igreja que toda hora fala sobre o Espírito Santo, mas não sabe o que é? Pela minha experiência de teólogo, nós temos muitas pessoas, muitos católicos vivendo essa realidade. Vamos entender então por que Jesus fala que é bom que ele parta para enviar o outro defensor. Esse defensor, que é o Espírito Santo, segundo o Evangelho do domingo, que vai habitar o quê? Dentro de nós. Tanto é verdade que o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, diz para a comunidade daquela cidade, que os batizados, que os cristãos, são templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo habita no interior da nossa alma, do nosso ser. Sem saber, todo cristão vive no Espírito Santo. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, para nós rezarmos, para nós estarmos aqui, para nós percebermos que essa palavra proclamada não é uma palavra de homens, mas é uma palavra do Senhor, que pertence ao Senhor, e que é o próprio Senhor que nos fala, nós devemos estar aqui no amor. E nós experimentamos o poder do amor do Espírito em várias situações na igreja. Uma delas, como esse carcereiro, que tendo ali sob a sua custódia, Paulo e Silas na cidade de Filipos, veja bem, para a qual depois Paulo vai escrever uma carta, a carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo, depois dessa perseguição, vai escrever uma carta em que ele fala sobre a alegria de saber que aquela comunidade para a qual ele anunciou o Evangelho está dando fruto. Lembrando que lá na comunidade de Filipos, o cristianismo começou não com homens, mas com mulheres. Mulheres que rezavam, que já acreditavam no Deus único e que acolheram a pregação paulina. Mas aquilo que aconteceu depois, no início foi muito difícil. Na vida às vezes é assim, nós vivemos uma realidade que no início parece ser muito difícil, mas que a médio e longo prazo, graças à ação de Deus na nossa história, se revela realmente frutífera.
E como que então esse carcereiro experimentou o poder do Espírito Santo na vida dele? Paulo e Silas estavam rezando e cantando hinos a Deus. O Espírito Santo, para nós o experimentarmos, precisamos chamá-lo, precisamos invocá-lo na nossa oração. É que Paulo e Silas estavam fazendo, estavam cantando hinos, ações de graça. Então uma igreja, um católico que não reza, que não pede o Espírito Santo, uma paróquia que nunca faz um momento de invocação do Espírito Santo, pessoas que estão na pastoral da nossa igreja, que pensam que tudo depende do seu poder, da sua oratória e da sua capacidade, jamais compreenderão essa dinâmica do Espírito. Então eles estão rezando e veja o que acontece, um grande tremor, um grande terremoto que abala os alicerces da prisão. Terremoto aqui na Sagrada Escritura é sinal da ação de Deus. Vocês vão se lembrar que no dia de Pentecostes, também nós teremos algo parecido, línguas de fogo, não é? O momento que o pessoal está rezando no dia de Pentecostes, sentem vozes, tremores, isso aqui é sinal que a gente fala da teofania, da manifestação de Deus. Deus está se manifestando naquele lugar, graças à oração de Paulo e Silas. E qual que é o lugar em que Deus se manifesta por meio do seu Espírito, por meio do seu poder? Um lugar que ninguém quer ir, na prisão, no cárcere. Então isso aqui nos revela que não existe situação, por mais difícil que ela seja, que o Espírito Santo não pode nos atrair e tocar com seu poder. Nós podemos estar no fundo do poço, nós podemos estar no pior dos lugares, ali Deus vai agir se alguém clamá-lo com sinceridade. É o que o salmista disse: ó Senhor, me estendeis o vosso braço e me ajudais. Pediu ajuda do céu. Por isso que quando você estiver diante de Deus e for rezar, seja humilde, mas seja para valer. Não fique brincando de rezar. Não é a quantidade de palavras que atinge o coração de Deus, mas um coração que suplica na fidelidade à vida de fé, que suplica com humildade. Diante disso, o carcereiro quer se matar, porque era essa punição que ele receberia. E Paulo fala: não façais mal algum. E aí Paulo fala: todos nós estamos aqui. E aí Paulo se aproveita daquela manifestação de Deus e diz: crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e todos de tua família. Aqui o poder do amor. O Espírito Santo, ele é experimentado na igreja quando a igreja prega Cristo. Isso aqui é tão difícil hoje, hein? Tem muita gente pregando outras coisas, mas não Cristo. Na televisão está cheio disso, talvez em algumas de nossas comunidades. É pregar o Evangelho de Cristo com clareza, é anunciar a pessoa de Jesus Cristo e a sua salvação. Então, como nós experimentamos o poder do Espírito? Por uma pregação que tem consciência que não é pregação humana, que não se deve ao poder da oratória, mas é o Espírito Santo que age por meio de nós, seus pregadores. Eu não tenho nenhuma pretensão aqui, eu acredito que nenhum de nós deveríamos ter, de pensar que a pessoa ela é atingida por meio de mim. Eu sou fraco e sou um instrumento. É o Espírito Santo que age por meio da pregação do padre e de outros dentro da igreja. Você, quando vai a uma missa e você sente aquela palavra doer, atingir o seu coração, não foi o padre, foi o Espírito Santo, mesmo sem você saber. E às vezes você vai a uma missa, você vai receber consolação espiritual, você vai sair dali com o coração cheio de paz. Em alguns momentos você vai sair muito incomodado, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele consola sim, mas o Espírito Santo também corrige. E depois vocês veem o que acontece com essa família. O carcereiro é batizado, junto com todos os seus familiares, e alegrou-se. Qual que é a característica de alguém que recebeu o Espírito Santo? Já nos mostrava Felipe na primeira leitura do último domingo, é a alegria. Mas não é a alegria do sorriso das redes sociais, uma alegria falsa. É a alegria de saber que Deus está dentro de você. Que tudo ao redor pode ser os piores lugares, as piores situações, mas Deus habita o seu coração. O amor de Deus, que é o fogo do Espírito Santo, te preenche. Por isso te consola e te defende. Se nós soubéssemos isso e experimentássemos isso, não precisaria os padres falarem para os católicos batizados: olha, nós precisamos anunciar a palavra, nós precisamos ser missionários, porque quem vive o amor transmite amor. Quem experimentou Deus transmite a palavra do Senhor. Amado irmão e irmã, você que nos acompanha pela Rede Vida neste momento da nossa homilia, da nossa catequese,
Se você ainda não experimentou o Espírito Santo de Deus, começa a pedir. Começa a pedir que o Espírito Santo preencha o seu coração, que você experimente o poder da palavra do Senhor, mas é preciso você se colocar de maneira humilde. Se você não rezar, se você não escutar a palavra de Deus, se você não buscar ser missionário, se você não ter fé sacramental, você pode até falar bonito do Espírito Santo, mas como diz o apóstolo Paulo, você vai ser um sino ruidoso, vai falar, bonito, complicado, mas não vai atingir o coração de ninguém. Para nós atingirmos o coração de alguém, é quando o fogo do Espírito Santo agir na nossa vida, nos dando a consciência de filhos de Deus, também atinge os demais, que veem em nós pessoas sinceras, pessoas que são pecadoras, mas que experimentaram Deus em suas vidas. Nós vamos continuar essa Santa Missa, porque o Espírito Santo está agindo em nós, na unidade do Espírito Santo da liturgia, e vocês vão ver que é o Espírito Santo, que assim como Ele nos deu e atualizou a palavra de Cristo, é o Espírito Santo que vai tornar atual o único sacrifício de Cristo na cruz, neste altar. Cantemos. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 Operadora 11 4200 8080.